Grupos de homens fortemente armados marcaram a história do Nordeste brasileiro no fim do século XIX e início do século XX. São esses os homens letrados que eu conheço. Tá certo. Toca fogo! Capitão, por tudo quanto é sagrado, não deixe queimar esses documentos, capitão. Esses papéis são os títulos de propriedade e bens das famílias, capitão. Não faça isso, capitão. Então aí que é pra queimar mesmo. Os cangaceiros saqueavam fazendas e atacavam comboios. Até os dias de hoje, historiadores divergem em vários aspectos na tentativa de responder o porquê das diferentes opiniões formadas sobre esses grupos. Bandidos ou heróis? O Câmara Debate recebe presidente e vice-presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço, Narciso Dias e Jorge Remígio, para discutir o assunto. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Narciso e Jorge também, muito obrigado pela presença dos dois e sejam bem-vindos. Obrigado. Narciso, para a gente começar essa discussão, esse debate, o cangaço surge no Brasil em que momento do nosso país e que movimento foi esse? Em registros históricos, o cangaço, desde 1870, já começa a aparecer através da história do cangaceiro Jesuíno Brilhante. E depois vieram outros cangaceiros, como Lucas de Feira, o Cabeleira, entre outros. Antônio Silvino e também o mais famoso de todos, o que ganhou mais renome, foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esse movimento é exclusivo do Nordeste brasileiro? Aconteceu aqui mesmo? Sim, exclusivamente do Nordeste. Não existiu cangaço em nenhuma outra região do país, nem do mundo, só no Nordeste do Brasil. Intervindo, né? Mas à vontade, Jorge. Para dar mais... o cangaço, ele é mais... quando se fala de cangaço, eu não falo movimento, porque movimento pressupõe-se um engajamento de pessoas para uma finalidade, né? Para uma transformação, para um objetivo de transformar a sociedade, né? No caso dos cangaceiros, eles eram apolíticos, eles não tinham o menor interesse de mudar o status quo, né? Da situação, né? Era um banditismo rural que visava simplesmente o comércio. O cangaço tornou-se um comércio. O início do cangaço, a gente pode mapear no século XIX, entre mais ou menos 1870, mas isso não quer dizer que começou, né? Isso é porque foi essa década de 1870, foi quando surgiu vários grupos armados, já com essa perspectiva de fazer comércio, né, com assalto, né? Foram os viriatos lá no sul do Ceará, não é? O Cabeleira, em Pernambuco. O Cabeleira eu não considero muito cangaceiro, eu acho que era salteador mesmo, né, na zona da mata pernambucana. O Lucas da Feira, aquela região de Feira de Santana, no Recôncavo Baiano, também ele era um escravo fugido e passou a estuprar mulheres brancas como uma represália, né? Porque os senhores, donos né? Essa violência era característica, inclusive. Era característica, porque se a gente vai na Gênese, a formação do sertão foi feita na violência, né? Na bala, porque houve a necessidade da criação do gado no sertão. Os índios foram expulsos do litoral, devido à cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar, para o sertão. O gado não podia ser criado junto com a cana, porque ele comia a cana. Então, a coroa portuguesa, na época ainda da colônia, resolveu povoar o sertão. Então foi distribuído terras
né? O gado avançava pelo leito seco dos rios, né? Vindo de Salvador até o São Francisco, atravessava o Rio São Francisco, pegava o Rio Pajeú, o Ipanema, o Moxotó, subindo para o Brígida, entrando na Paraíba, né? Subindo até o Piauí. Então, a povoação do sertão, ela já foi na própria violência, porque tinham que tirar o gentil, né, o índio daquela localidade, fixar o gado também era criado solto, era bravio, né? Depois os vaqueiros, durante uma época do ano, recolhiam aquele gado solto. Então depois tem também a necessidade, logo imediata, de todos os fazendeiros terem um exército paramilitar, muitos que é chamado de jagunço, para se defender. E também, quando tinha outros fazendeiros desenvolvendo, também briga entre fazendeiros, não é? Devido a gado, a terra, a limites. Então, a sociedade sertaneja ela foi forjada na violência. Então, a violência, ser brabo, ser valente no sertão é um dado positivo, até hoje ainda. A gente vê esse traço. Fulano é valente, fulano... Então, é um traço positivo que vem das nossas origens. Resquícios que estão até hoje. Até inclusive. hoje, não desaparece de uma hora para outra, né? Esses são alguns fatores para o surgimento desses homens, porque eu fico imaginando o que levaria, numa determinada época do nosso país, de homens formarem, né, pequenos bandos, né, armados. Tínhamos o Nordeste empobrecido, por exemplo, e isso facilitou a atitude e essa formação? Sim, também. A predominância da pobreza no Nordeste, hoje a gente ainda... Claro que em épocas diferentes, mas no século XIX e XX era muito mais aguda a situação da pobreza. Então, o sertanejo, quando se via, de certa forma, ameaçado, ele tinha que procurar uma saída. Aí, então, quando se cria grupos de cangaceiros, que tem um grande escritor que ele subdivide em Frederico Pernambucano de Melo, ele tem 3 definições para o cangaço. O cangaço de vingança, que a pessoa, às vezes, teve a família violentada por alguma razão, é o cangaço de vingança. Teve algum parente assassinado, ele quer se vingar. Tem o cangaço por refúgio. A pessoa se vê assim, acuada por algumas injustiças e procura o cangaço. E o cangaço meio de vida, que se torna aquela coisa, não, eu quero ser cangaceiro por conta que eu não vou ter patrão, eu vou, subentende-se que terá uma melhor condição de vida. E então são esses 3 tópicos que é elencado de um grande escritor. São subdivisões consideradas pelos escritores. E no decorrer do cangaço, às vezes você é cangaceiro por vingança, faz aquele cangaço de vingança e se torna depois um cangaço de vingança que se torna meio de vida, porque ele não tem como regressar, estar numa vida normal na sociedade. A perseguição. Há sempre a pergunta, quando se fala em cangaço, eles eram heróis ou eles eram bandidos? Porque a gente vê a história toda, se matava, se estuprava, né? Saqueava. Isso são características de bandidos. O que faz alguns escritores trazerem que a visão de parte da população é que eles eram heróis também? No meu entender, o heroísmo é uma característica, a gente voltando para o sertão, a nossa formação, a vingança. O vingador, ele torna-se um herói. Você tem um irmão assassinado, um pai assassinado, se você não vingar, você é uma pessoa morta viva. Ninguém olha nem para você. Isso é um traço cultural forte. Então, se você vingar, você pode ser preso, vai para um júri, é 7-0, você é libertado, 7-0 a favor, porque é quase como uma obrigação você ter que vingar, né? Isso vem das nossas origens, da Península Ibérica, né? A gente trouxe essa cultura para o sertão, né? Temos um caso conhecido aqui na Paraíba, do cangaceiro Chico Pereira. Ele teve o pai assassinado, então o pai pediu que antes de morrer que não fosse feito vingança. E ele depois quis vingar a morte do pai por conta que ele achou
que ele foi até as autoridades, ele explicou a situação, ele descobriu os assassinos do pai. E não foi feita justiça de imediato. O importante nessa história do cangaço é saber que o Estado era fraco, o Estado não funcionava como uma instituição coercitiva, como é hoje, né, no contemporâneo. As civilizações, os núcleos de povoação começavam, o Estado chegava depois, muito depois. Então, o coronelismo, a gente tem que entender cangaço não isoladamente. Cangaço é um fenômeno, né? Não é, como eu falei, não é um movimento, é um fenômeno temporal, ele teve início, totalmente ligado ao coronelismo. O cangaço não é independente do coronelismo, porque ele necessita do coronel, daquela estrutura, da proteção coronelista, para ser suprido em víveres, em proteção mesmo, em armamento, em munição. A munição era importantíssima, né? Então, só ele podia conseguir munição através de pessoas que estivessem, né, numa situação econômica. Eles dependiam para se sustentar, né, sustentar a sua estrutura, digamos assim. Era uma troca, dependia desse era uma coronelismo. troca, né? O coronel servia a eles e ele servia ao coronel, né, também. Ele fazia serviço pro coronel. Não era, os cangaceiros, ele surgiu do próprio jaguncismo. Eu entendo que foi uma mão de obra atrelada à terra que saiu para fazer negócio por conta própria, sem depender de um chefe, e assaltavam, faziam todo tipo de crime, né? Mas isso não dava uma independência total, porque ele precisava do coronel, assim como também um coronel ser amigo de um grupo de Lampião, passava para outros coronéis também que aquele ele tinha força, ele tinha poder, né? Ele era amigo de Lampião, o outro não era. Era todo um jogo de interesse. Existia uma relação, né? Era um jogo de interesse. Um jogo de interesse. Por isso que Lampião durou muito tempo. Foi o que mais durou no cangaço. Foi Lampião, cerca de 20 anos, por conta dessa troca de favores. Ele sabia lidar com os coronéis. Ele sabia ter aquela... Tinha uma diplomacia que Curisco não teve, outros cangaceiros não tinham, né? A gente vai explorar mais sobre Lampião no segundo bloco. Para a gente encerrar esse bloco, ainda sobre essa questão herói ou bandido, a gente lê que alguns dos saques a fazendas, eles às vezes distribuíam com a população. Isso talvez tenha ajudado aquela população ter algum respeito por eles ou alguma admiração por eles? Olha, na literatura não existe... da literatura séria, né? Porque Lampião nunca dividiu nada com ninguém, né? Ele era, inclusive, como se chama, era mão de figa, né? Ele distribuía, às vezes, moeda, porque era pesada para carregar. Veja que o cangaceiro era um nômade. Ele não podia parar, senão era morto. A polícia andava atrás, né? A polícia era uma volante, tropas formadas para combater o cangaço. A polícia usou da mesma metodologia, né? Tropas ligeiras, chamavam volantes. Sabiam que o grupo de Lampião, outros grupos de cangaceiros, né, estavam em uma localidade, então eles se dirigiam andando de pé, da mesma forma. Esses moldes do banditismo rural, nós não entendemos como assim, nenhuma forma de heroísmo. A gente via situações mesmo adversas a ser bom. Eram bandidos. Agora a gente tenta explicar e desmistificar esse mito para que não acabe ofendendo, porque os familiares, a gente tenta explicar, a gente viaja, a gente pesquisa e tenta mostrar que foram bandidos e as famílias têm que entender que agora tem as consequências, mas mataram o pai dele, mataram a mãe, então a gente, na verdade, Lampião já era cangaceiro quando os pais... O Frederico Pernambucano de Mello, um grande escritor, considero um dos maiores, é justamente o que Narciso levantou, o cangaceiro, quando ele entra no cangaço, todos,
ele leva um escudo ético, que é o quê? Uma desculpa. Não, eu entrei porque fui injustiçado, porque bateram em mim, bateram na minha mãe, estupraram minha irmã. Todos os adeptos, todas as pessoas que entraram no cangaço tinham esse escudo, né? Essa justificativa. E Lampião também usou a justificativa que mataram o pai dele, né? Então ele entrou no cangaço para se vingar. Só que ele fazia cangaço antes do pai morrer. A gente explora mais sobre o Lampião. Daqui a pouquinho vamos fazer um intervalo rápido. Na sequência continuamos nosso debate. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. A Câmara Debate está de volta hoje discutindo o cangaço, um movimento formado por homens armados que saqueavam fazendas, atacavam comboios entre o fim do século XIX e o início do século XX no Nordeste brasileiro. Estamos recebendo o presidente e vice-presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço, Narciso Dias e Jorge Remígio. A gente volta explorando mais agora Lampião mesmo, que foi o rei do cangaço. A gente lê nos livros de história dessa maneira. Por que esse título é de Lampião? Que cangaceiro foi esse que chamou tanta atenção? O Lampião, justamente pela longevidade, né? 20 anos sendo perseguido, né? Ininterruptamente, épocas com mais intensidade, outras menos, mas foi ferido 5 vezes, né? De fuzil, arma pesada e de rifle, são calibres pesados. E teve 3 irmãos assassinados, né, mortos em combate. Então ele tornou-se um mito ainda em vida, né? O Lampião, ele cometeu atrocidades, ele foi cruel, mas a literatura de cordel, a partir dos anos 20, começou a dar uma imagem, né, romantizar o cangaço, inclusive Lampião como um herói, justamente pela valentia. Então, mas na época que Lampião fazia o seu cangaço no sertão, as pessoas tinham pavor de receber Lampião. Muitas vezes, claro, você tinha medo. Lampião, quando chegava numa cidadezinha, num povoado, o povo se derramava e fazia tudo para agradá-lo. Aquilo era medo, não era respeito, era medo mesmo, né? E também a polícia, né, cometeu também arbitrariedades, porque queria informação, onde estava localizado, se Lampião passou ali, se o bando, né, estava naquelas imediações, e tinha realmente informações. Quando chegava a uma casa de um vaqueiro, ele sabia que Lampião tinha passado por ali, mas se ele falasse, os cangaceiros voltavam, matavam ele depois. Se ele não prestasse informação, também poderia ser torturado, né? Então a população rural ela sofreu bastante, porque ela ficava entre 2 fogos, né, vamos dizer assim, né? Tivemos um famoso cangaceiro, o antecessor de Lampião, que foi Antônio Silvino. Antônio Silvino, ele não foi tanto assim explorado, porque, como o Jorge falou, através dos cordéis, deu uma maior ênfase, um maior trabalho no estudo de levar à população o mito, o cangaceiro Lampião. Então, a partir dos anos 20, ele foi o primeiro a ser biografado. Então, as pessoas que tinham contato com a história... Muito fotografado. Muito fotografado. Filmado. Então, deu esse título, digamos assim, de cangaceiro, de o rei do cangaço, por conta
Foi a dele própria aparecer literatura mais, de né? cordel, né? Que Jornais. começa... Jornais, principalmente do Rio de Janeiro, o Cruzeiro, a Noite Ilustrada, entre outros, dava muita ênfase assim, ó, o cangaceirismo no Nordeste. Então ele ganhou essa notoriedade. E ao trazer a imagem da bravura, imagino eu, o Sim. cordel, esquece um pouco a parte negativa, né? Traz só a Negativa, imagem exato. da bravura. A gente vê, por exemplo, em vários pontos turísticos, se tira foto no bonequinho do Lampião sim, e da Maria claro. Bonita, né? Como uma forma de mostrar coragem, talvez, bravura mesmo. A parte que foi criada após é talvez a que ficou até os dias de hoje. E depois do pra mito, grande né, e massa. depois da morte, assim, hoje temos grupos de folclore, como o chachado, como dança, como as vestimentas, que foi tudo influenciada pelo cangaço. Agora, nós do grupo, nós estudamos, assim, digamos, a raiz do cangaço, o que levou aquilo ali, para tentar passar para os jovens, para as pessoas, para os estudantes, que não se resume só em folclore, né? A gente tem que mostrar que o mal que causou o cangaço ao Nordeste. Desculpa. Pode concluir. O cangaço, ele teve muita herança, inclusive o folclore, né? É interessante, dá visibilidade à região, né? Dá emprego. Mas é interessante também estudar o cangaço profundamente como parte do coronelismo, né? O cangaço, ele não foi solto. Ele teve o seu apogeu junto com o coronelismo. Quando o coronelismo entra em derrocada com o advento do Estado Novo de Getúlio Vargas, então Getúlio Vargas adota uma política de eliminar mesmo o cangaço, porque era demonstrava uma fraqueza do Estado. Como é que Lampião faz seu cangaço por 20 anos, né? E o Estado não consegue acabar? Então ele faz uma política diretamente de repressão aos interventores, cobrando que os interventores cobrem de seus chefes de polícia. A partir daí começa a se fechar um cerco. O coronelismo perde muita força com a ditadura Vargas. Por consequência, o coronel perdendo força, o cangaço perde força também. Então, os dois entram em derrocada paralelamente. Antes da gente chegar nesse momento de derrocada do cangaço, um outro ponto para a gente destacar a participação das mulheres, né? A gente fala em Lampião, lembra de Maria Bonita e tem outros nomes femininos. As mulheres participaram de forma ativa, de fato? Eram tão cruéis, por exemplo, quanto os homens? A gente debate muito nas nossas reuniões e a gente sempre fala que as mulheres teve uma participação de pouca expressão. Assim, a gente vê as mulheres nem tanto como cangaceiras, mas como companheiras. Porque assim, a gente não tem assim, nada registrado que as mulheres realmente pegavam em armas, que combatiam Se eram juntos. assassinas A gente também, vê até não. que a partir do advento das mulheres no cangaço, No cinema a gente observa algumas situações, né? Será que o cinema deturpa o a cinema ele realidade? tem todo um roteiro que é muito modificado, às vezes a gente não quer incluir. Historicamente aquilo, não há mas- registros, então, das mulheres Não, nesse sentido. As mulheres eram especificamente amantes, né? Elas faziam poucos trabalhos de costurar botão, elas não cozinhavam. Porque quando elas entraram no cangaço, em 1930, a primeira mulher a entrar foi Maria Bonita, em 30, né? Depois abriu espaço para, né, outras mulheres entrarem, né? Aí a gente também tem que discutir por que a mulher entrou no cangaço. Porque era incompatível uma mulher no cangaço sem ela ser guerrilheira. Se ela não lutava, se ela não pegava em arma, ela tinha arma curta, para uma defesa assim, muito pessoal, né? Não era, num combate, elas tinham que ser protegidas. Então, foi mais um empecilho para os cangaceiros, que a partir da entrada das mulheres no cangaço, diminuíram muito a sua intensidade de combate. Entendeu? Porque começava um combate surpresa. A primeira coisa que tinha a mulher ficar na retaguarda, proteger as mulheres, eles puxavam, não é? Faziam estratégias para protegê-las. Então, no meu entender, elas prejudicaram
a atividade cangaceira. Agora, elas também contribuíram para uma diminuição quase que total dos estupros, né? Porque o estupro era um crime muito... Na primeira fase do cangaço, falando do cangaço da era lampiônica, a primeira fase, nos anos 20 até 28, já perto dos anos 30, a violência que se era feita quando o cangaço eram só homens. A partir da entrada das mulheres, passou a ter assim, um certo respeito e evitava-se muito. No crime sexual, né? Mais no crime sexual, né? Mas o outro não diminuiu. Começa a ter uma redução de crime na parte de crimes sexuais, acabou praticamente, até porque as próprias mulheres, que têm relatos em livros, que algum cangaceiro que não tinha mulher chegava em algum vilarejo e queria cometer algum tipo de crime sexual, pessoas interviam, como a própria Maria Bonita, a Dadá de Curiço, aqui ninguém mexe com as mulheres, aqui as crianças, ninguém é molestado, entendeu? E é interessante frisar por que as mulheres entraram no cangaço. A gente tem que procurar a situação no Brasil, não é? Em 1930, a gente estava vivendo uma revolução no Brasil, certo? Então, todas as forças de combate ao cangaço, ao cangaceirismo, foram desviadas para lutar na Revolução, né, em São Paulo, né, contra os paulistas, né, que foi a Revolução de 1930. Então, isso favoreceu, foi um período que os cangaceiros tiveram pouca perseguição, né? Andavam de cavalo, que não era comum, né? Andava de pé, né, para... Demoravam mais tempo mais, nos coitos, até para se proteger mais. Né? E favoreceu a entrada das mulheres, essa situação, né? De pouca perseguição. A gente precisa encerrar, o programa passa muito rápido e o assunto é muito bom, mas antes da gente encerrar, só para a gente finalizar, a morte de Lampião, Maria Bonita e os 9 cangaceiros, né, como a gente tem notícia, vai marcando ali uma trajetória final do cangaço? Total. Sim. Em 1938, veja, a ditadura Vargas começou em 1937. Então, desde 1930, ele não era ditador, mas já tinha uma preocupação em acabar com o cangaço. E a gente vê, em 1937, os interventores sendo chamados mesmo para uma